Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Uma parceria firmada no Ministério Público de Osório concretizará o início do programa de educação Patrulheiro Ambiental Mirim. O acordo envolve a Brigada Militar, a Secretaria de Educação e o Conselho Comunitário Pró-Segurança Socioambiental do município. Para abordar o tema, convidamos a promotora de Justiça, Cristiane Delameia Corrales, que atua em Osório, e o Major João José Correia da Silva, do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar da cidade. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com a doutora Cristiane. Gostaria que a senhora comentasse essa parceria, até porque ela somente é possível através de celebrações de termos de ajustamento de conduta pelo Ministério Público a título de compensação ambiental. Nós estamos, então, priorizando várias ações no município com base, então, nos termos de ajustamento de conduta, onde existe, então, um dano ambiental, onde existe um ilícito, seja ele civil ou criminal. E nós estamos, então, no termo de ajustamento de conduta, que é uma solução cível da questão ambiental, propondo, quando não é possível a reparação do dano propriamente dita, então, uma compensação ambiental. E o Concepro Socioambiental de Osório tem sido um parceiro, é um dos destinatários dos recursos desses TACs. Ele está cadastrado no Ministério Público como uma entidade que pode receber os recursos. E no caso do Patrulheiro Ambiental Mirim, ele foi, então, a entidade parceira responsável pela destinação do recurso. Esse recurso ele é importante porque muitas vezes o Estado ele não consegue manter esses programas. Lá em Osório não é o primeiro ano que acontece, né, o projeto do Patrulheiro Ambiental Mirim, sempre com muito sucesso, a participação sempre como parceiro do Ministério Público. E este ano, então, as escolas municipais é que vão receber, então, o curso do Patrulheiro Ambiental Mirim. Na verdade, ele vai entrar, então, na própria escola, no horário escolar, e tem o propósito de educação ambiental como uma das formas de prevenção, então, do dano ambiental para as gerações atuais e futuras. Nós acreditamos que temos que investir nas crianças e adolescentes, e a minha promotoria também, né, tem infância e juventude, então daí toda uma ligação com a área da educação do município, né, que nós temos também parceria em várias ações nesse sentido, para que a gente trabalhe, então, essas gerações, para que elas levem para as suas casas, né, a ideia da educação ambiental, a ideia da prevenção de atitudes nocivas ao meio ambiente, né, eles serão nossos multiplicadores, então a gente trabalha o que está acontecendo hoje, mas também voltado para o futuro como uma forma de prevenção. Eles são os nossos parceiros, eles são patrulheiros nesse sentido. Na verdade, eles não vão fazer as atividades que são de patrulha ambiental propriamente dita, mas eles vão ser os nossos patrulheiros da prevenção do dano ambiental. Claro. Major João, esse programa, então, digamos assim, o objetivo é formar essas crianças, educar essas crianças para que elas saibam como proteger a natureza? O programa Patrulheiro Ambiental Mirim, ele visa exatamente desenvolver na infância e na juventude o senso do princípio da prevenção. Tão falado no direito ambiental e que todos nós devemos fazer esse trabalho no sentido desse desenvolvimento. O programa Patrulheiro Ambiental Mirim vai trabalhar, então, levar uma série de informações, de matérias, de disciplinas para essas crianças que no futuro serão os nossos gestores de várias áreas da nossa sociedade e que com certeza terão uma ideia diferente do que hoje ainda se tem, embora bastante falado a questão ambiental por muitas pessoas, né? E aí entra o Ministério Público, o nosso grande parceiro. O Ministério Público sempre foi o nosso grande parceiro da Polícia Ambiental, do Comando Ambiental da Brigada Militar e da Brigada como um todo, no sentido esse trabalho de parceria na área ambiental, principalmente com as crianças. O nosso trabalho, a gente tem dito que ele teve vamos dizer assim, uma profundidade muito grande quando o Ministério Público passou a ser nosso parceiro no desenvolvimento de todas essas atividades. E eu queria até aqui cumprimentar a Brigada Militar,
porque é um programa que já tem algum tempo e envolve crianças das redes públicas, privada e pública, é isso? Sim. Ele engloba todos os estudantes, todas as crianças, a infância e a juventude, né, da rede pública e da rede privada. A verdade é que a gente busca atingir exatamente estes multiplicadores, né, porque nós trabalhamos com uma faixa, principalmente com a faixa de 8 a 14 anos, que é um momento, assim, enfim, em que a criança, o jovem, ele está no momento, está aberto a receber essas informações. E ao receber essas informações, ele se torna um multiplicador, porque ele leva uma série de coisas e faz os pais, os adultos, refletirem em determinadas ações específicas e que individualmente muitas vezes a gente acaba deixando de fazer, como fechar uma torneira quando se está fazendo a barba, né? Fechar a torneira quando se está escovando os dentes, porque ali a água está indo fora. Então são atitudes simples, né? Que eles se tornam multiplicadores nesse sentido. E como jovem, como criança, como adolescente da rede pública e privada, isso tem uma profundidade muito grande no alcance aos adultos. E essa questão que eu queria levar à promotora Cristiane são atitudes que de repente podem motivar toda uma comunidade. Isso é o envolvimento, né? Além do próprio termo de ajustamento de conduta, ele ser uma forma de manter programas que estão dando certo numa comunidade, como vem acontecendo com esse projeto do Patrulheiro Ambiental Mirim em Osório, né? Nós estamos mantendo, então, a parte dos kits, que seriam camisetas, chapéus, a carteirinha de credenciamento e o próprio diploma, que fazem parte, então, desse curso que é prestado, porque o trabalho ele é voluntário da Brigada Militar, né? Justamente é porque houve uma aceitação grande na comunidade. Então, na verdade, nós estamos trabalhando essa questão do meio ambiente dentro da própria comunidade. É o Ministério Público fomentando, então, que aquela comunidade discuta a questão e que ache suas soluções, então, com a nossa participação, tanto do Ministério Público quanto da Brigada Militar. A senhora disse que não é a primeira vez que é implantado esse programa na cidade. A senhora já viu mudanças nesse sentido? Com certeza, nós somos testemunhas, né, do relato das crianças e de manifestações no dia a dia, justamente como o Major exemplificou. Então, nas pequenas ações, as crianças cobram dos adultos justamente que tenham uma postura mais responsável em relação à conservação do meio ambiente. Então, isso é que nos motiva e demonstra que nós estamos num caminho, né? Não talvez de solução completa do problema, mas de minimizá-lo, né, para o futuro, através, então, de uma ação que é simples, mas de um resultado muito significativo a respeito da resposta que essas crianças e adolescentes nos dão. E um outro aspecto que eu considero importante é que a própria instituição da Brigada Militar, ela também se aproxima das crianças e adolescentes e faz um bom referencial a eles como cidadania, né? Então, nesse curso não se trata exclusivamente da questão ambiental, principalmente o foco é ambiental, mas uma cidadania como um todo, né? Porque, na verdade, eles acabam conhecendo mais, respeitando mais o próprio trabalho das autoridades e, com certeza, da Brigada Militar. Então, e tudo isso eu acho que vem a ajudar a construir, né, que eles estão em fase de desenvolvimento, a própria formação deles como futuros cidadãos que serão, então, responsáveis pela nossa sociedade. Major, nesse curso dirigido às crianças do município, que tipo de conteúdo elas recebem? Conteúdo a respeito da flora, da fauna? Elas fazem algum tipo de visitação? Sim. Nós temos os grupos temáticos, que são grupos de flora, grupos de fauna, grupos de recursos hídricos, grupo de pesca, porque a região do litoral é uma região muito rica nessa questão de fauna ictiológica, que é a pesca, né? A questão dos resíduos sólidos, né? Então, tudo isso é trabalhado dentro de um aspecto de uma realidade local em que a criança está inserida, né? Porque não adianta nada nós trabalharmos este aspecto falando de alguma coisa que está acontecendo em outro lugar. Não, este aspecto, esses grupos temáticos, eles são trabalhados dentro da realidade em que a criança, o jovem, o adulto, né, o adolescente trabalha e ele participa. Porque isso é importante, porque ele vai fazer com que os adultos, os seus pais principalmente, façam o processo de reflexão que a gente trabalha em educação ambiental.
Então, para que isso fique mais sedimentado na mente das crianças, se faz, por exemplo, visitação numa estação de tratamento de água, para ele entender o que acontece todo o processo até essa água chegar na sua torneira, né? Que existe todo um processo atrás. O que acontece com aquela água, todo o trabalho que depois do banho ele tem que fazer para ser tratada essa água, para ser novamente lançada no manancial. Então esse é um trabalho que acaba sedimentando na mente das crianças. E o patrulheiro mirim, podemos dizer assim, ele atua como um multiplicador de ações. Exatamente, ele transmite, né, tanto para outras crianças e adolescentes como para a sociedade em geral, todas essas noções que ele recebe, né, que na verdade isso é uma educação em que a gente está falando então no sentido mais completo e amplo, né? O ideal é que a educação ambiental estivesse inserida, né, desde as primeiras séries como obrigatória nas escolas, mas já que não está, então a forma que nós encontramos foi justamente através do projeto e da parceria que existe. E esse patrulhamento, doutora Cristiane, pode apontar alguma situação ao Ministério Público para que o Ministério Público tome providências? Se num trabalho de campo, junto com um policial militar que esteja comandando aquela turma, eles verificarem alguma situação que ainda não é de conhecimento, o policial é que vai fazer o encaminhamento. Na verdade, as crianças, por si só, elas não teriam esse papel, né? O nome de patrulheiro é justamente no sentido não de tomar a atitude ostensiva, mas é de patrulhar para indicar quando uma atitude que está sendo feita vai prejudicar o meio ambiente. Então, eles vão estar sempre alertas nesse sentido, ou seja, para que as suas ações sejam pensando, né, no uso correto do meio ambiente e para que as pessoas que estão à sua volta também façam dessa forma. Então, eles vão nos ajudar patrulhando, né, para que os adultos, na verdade, ou se for o caso, crianças e adolescentes também contribuam para a preservação do meio ambiente. E essa atitude de patrulhar, de ser um patrulheiro mirim, parte mais das crianças ou dos pais, ou os dois são incentivados? Na verdade, os dois são incentivados principalmente pela atitude das crianças, né? Que fazem com que o adulto, através de um processo de reflexão, ele mude as suas atitudes, né? Então isso é importante, né? Porque a criança ela age muito profundamente com o adulto, no sentido em que o adulto acaba acatando aquilo que a criança está apontando, né? Vários pais têm nos relatado que mudaram a sua forma de agir, o seu comportamento, né, em relação à criança e ao adolescente, que passou a cobrar mais dele. Pai, por que tu tá fazendo a barba com a torneira ligada? Né? O irmãozinho dele, tu não pode continuar escovando os dentes lá com a torneira ligada, porque essa água vai sujar e vai ter que ser tratada novamente. Então, na verdade, esse trabalho é um trabalho que faz com que o adulto ele passe a ser vigiado pela criança no sentido de fazer a coisa correta. Né? Porque a nossa geração, não sei se felizmente ou infelizmente, né, foi a grande degradadora de uma série de coisas. E hoje nós estamos com uma infância e uma juventude, né, que com certeza serão adultos, quando forem adultos, muito mais conscientes do que a nossa geração. Isso eu tenho certeza. E como acontece a formação dessas crianças? É uma solenidade? Nós trabalhamos 25 horas, né, em períodos que a gente vai ver conforme isso for possível trabalhar com essas crianças, né? Depois de passado todo o conteúdo, de feito essas visitações, então, existe uma formatura final, onde é feito de forma formal a entrega dos certificados, né, em que a gente convida os pais, os familiares, as autoridades para participarem, né? Existe todo um elan que faz com que a criança ela passe por um rito de passagem, no sentido de que isso fique gravado, um momento especial nele, que ele foi formado patrulheiro ambiental mirim, no sentido de que ele vai cuidar do meio ambiente, informando, levando informações para as pessoas. Isso é muito bacana, essa formatura lá, né? Chega de um momento assim, da gente notar nos pais das crianças, né? A gente vê os pais chorando de faceiro, né?
Então, é uma coisa que nos gratifica muito, Marco, desenvolvimento desse trabalho, e que graças nós conseguimos fazer isso aos promotores de justiça que, como eu disse, sempre foram nossos parceiros. E essa parceria, doutora Cristiane, mostra um outro lado, que é como é importante a atuação do Ministério Público na esfera extrajudicial. Isso, inclusive a questão da prevenção é extremamente gratificante. Eu já presenciei formaturas exatamente como o Major falou, né? A manifestação das crianças, né? A reunião das famílias em volta de toda essa solenidade e a proximidade, então, do Ministério Público através do trabalho extrajudicial, verificando quais são as necessidades daquela comunidade, com o que o nosso trabalho pode melhor contribuir para isso. E no meu caso, Infância e Juventude e Defesa Comunitária. Então, esse projeto, ele justamente consegue abarcar as duas atribuições que eu tenho, né? Toda a importância do trabalho da gente fazer uma formação melhor, né, das nossas crianças e adolescentes e poder conciliar isso, então, com uma preparação deles, então, para o futuro, né? E já desde o presente, né, tendo a consciência da importância dos seus atos em relação ao meio ambiente. Claro, é muito importante a criança, desde cedo, saber defender o meio ambiente. Nós temos presenciado, né, a importância e como eles estão assim abertos ao conhecimento do mundo, e Osório tem, assim como os municípios no seu entorno, né, uma natureza assim extremamente completa, né, extremamente bela. Né? Então, nós temos assim, muito material para trabalhar com essas crianças, inclusive nas atividades de campo. Então, isso é mais um aspecto que privilegia, né, o nosso projeto, porque nós estamos, ao mesmo tempo que numa área frágil, em termos de que as atividades que o homem desempenha ali, elas têm restrições em função, né, da própria natureza, que nós vivemos ali próximo do morro, das lagoas, né? Da própria praia, né? Então nós temos uma série de peculiaridades no nosso território. Existem, eu acho que grandes extrações de areia ali naquele local também. Exatamente. Então nós temos, pela peculiaridade local, né, muito material para trabalhar com essas crianças e ao mesmo tempo desenvolver a curiosidade delas e com base nisso, né, fazer com que elas valorizem nessa oportunidade, que são algumas horas, mas que a gente tem visto que realmente marca as crianças e elas ficam depois empolgadas e até gostariam, quem sabe, de ter uma continuidade. No próximo ano, né, nós já estamos trabalhando para que outras escolas sejam beneficiadas. Nesse momento são algumas escolas municipais, porque existe um grupo de monitores que vai prestar aula, que não consegue atender a todas as escolas ao mesmo tempo. Mas para o próximo ano nós já estamos gestionando, né, para que outras escolas que não foram abrangidas neste ano possam ter o curso no ano que vem. Durante esse trabalho de campo, Major João, alguma situação lhe chamou a atenção? Olha, o meio ambiente ele é uma caixa de surpresa, né? Ele, a todo momento, ele tem coisas novas que a gente vai descobrindo, né? E como a doutora disse, a criança ela é muito perspicaz no sentido de buscar isso aí. Eu, como chefe escoteiro, que trabalho há muito tempo com criança, então a gente sabe que a criança, ela gosta desse trabalho de campo, né? Dessa busca, né? E o Patrulheiro Ambiental Mirim, ele faz com que ele dá essa oportunidade, com que ele dê vazão à descoberta dessas coisas da natureza. Nós trabalhamos também, além desses grupos temáticos de flora, fauna, nós aproveitamos e fazemos um trabalho de exercícios sistemáticos de noções de disciplina militar. Aonde ele trabalha, nós trabalhamos o limite com ele, o respeito para com o próximo. Né? Através da Ordem Unida, nós trabalhamos essa coisa do limite, do respeito, do desenvolvimento da liderança, do desenvolvimento da cidadania, como a doutora falou. Então, existem algumas formas de trabalhar com eles que eles adoram. Na verdade, isso é o que chama a atenção dele e canalizado para a questão ambiental, para o desenvolvimento dessa cultura de proteção do meio ambiente. Eles, cada vez que tem um curso, muitas vezes, alguns têm que esperar na fila, né, para poder entrar para a próxima edição. E como a doutora diz, nós estamos nesse momento agora, trabalhando com escolas do município e daremos um segmento com escolas do estado, né, exatamente para multiplicar
o número de patrulheiros ambientais mirins e que essa informação possa ser multiplicada. E quando chega o verão, o litoral, né, muitas pessoas vão para o litoral, é intensificado esse patrulhamento? Sim, é intensificado, inclusive é aumentado o número de monitores ambientais. E em edições anteriores nós já tivemos crianças do Uruguai, da Argentina, do Chile participando, que nós tivemos que trazer pessoas para nos auxiliar, para falar o espanhol, e eles participaram junto e levaram o conhecimento para os seus países de origem. Então é um trabalho muito gratificante. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas o senhor ainda tem 2 minutinhos para o recado da Brigada Militar. Eu quero dizer assim, Marcos, que a Brigada Militar desenvolvendo esse trabalho de educação ambiental com a infância e a juventude, nada mais faz do que cumprir o preceito constitucional de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Né? Nós tivemos vamos dizer assim, uma sorte muito grande de encontrar um parceiro como é o Ministério Público, que tem sido o nosso irmão de toda hora, no sentido de levar avante esse trabalho na área ambiental, que é o trabalho de educação ambiental. E isso tem sido uma parceria muito forte desde a década de 90. Os promotores de justiça têm sido nossos grandes irmãos, nossos grandes parceiros, no sentido de levar essa informação ambiental através das crianças. Então a Brigada Militar, através do Comando Ambiental da Brigada Militar, nada mais faz do que cumprir o preceito constitucional de defender e preservar o meio ambiente, né? Porque hoje nós usufruímos dessa exuberante natureza e nós temos que utilizá-la de forma sustentável e deixar para os nossos irmãos, nossos filhos, nossos netos, os nossos bisnetos, né? Aqueles que nem nós sabemos a cor do cabelo, a cor dos olhos, mas que para eles já está devidamente garantido o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. Doutora Cristiane, agora com o Ministério Público, seu recado final. É extremamente gratificante, então, chegar e concluir, né, o sucesso da nossa parceria, então, o Ministério Público com a Brigada Militar e o próprio Conselho Comunitário, que também reconheceu a importância, né, de todo esse trabalho voltado para o futuro, né? São outras ações que são feitas lá em Osório, também com base nesses recursos das compensações ambientais, com a própria Brigada Militar do 8º BPM, o Sinófilo Mirim, que também envolve as crianças e seus cães de estimação, onde também a Brigada Militar faz todo um trabalho, né, de educação em relação ao trato dos animais e a cidadania. E entre outros projetos, não só com a Brigada, mas também com entidades da comunidade voltadas então à proteção do meio ambiente. Então é extremamente importante ao promotor de justiça da defesa comunitária poder ter esse elo com a comunidade, né? E através do seu trabalho, então, poder oferecer uma forma então de uma cidadania melhor, de uma vida em comunidade mais saudável, que passa, especialmente no litoral, pelas questões ambientais, né? A questão só não levar só como uma punição, mas muito mais como um trabalho de prevenção, de conscientização e de orientação educacional. Então, isso tem essa ideia, essa missão do Ministério Público de ser, de certa forma, o mentor, né, de todo esse trabalho de fiscalização, mas também de orientação e especialmente de prevenção. Passa por todas essas parcerias que a própria comunidade acolhe, abraça os projetos e isso acaba se dissipando no meio social. Ok. Eu queria, antes de fechar o programa, dar os parabéns ao trabalho do Major João e também da doutora Cristiane lá na cidade de Osório. Mais uma vez, também agradeço a participação no programa, a gentileza dos senhores em aceitar o nosso convite. Obrigada. Obrigado. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp.rs.gov.br. Lembramos também que nosso programa poderá ser revisto no canal do youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!